Olá, amigos, estamos iniciando o nosso Luz do Evangelho. É um programa em que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, desde o primeiro capítulo, e hoje nós estamos no 27º, Pedi obtereis. E aí nós vamos encontrar uma colocação de Jesus logo de imediato. Quando nós vamos orar, a gente tem que primeiro fazer uma reflexão, não é? Porque o pedir e obterei é exatamente em função da prece, da oração. Ele diz assim, se você tiver alguma coisa contra alguém, pare, vá lá, reconcilie com o seu adversário, depois você vem orar. Então veja que às vezes a gente pede, mas no fundo nós estamos com raiva, com rancor, com ódio, com inimizade. Isso não nos credencia muito a estar conseguindo alguma coisa objetiva, né? Então, atendendo essa proposta de Jesus, quando nós formos orar, vamos ver se o nosso coração está realmente numa sintonia boa. Caros amigos, mais uma vez estamos aqui estudando o Evangelho, sempre uma necessidade para os nossos espíritos. Mas essa questão é muito, mas muito importante para todos nós e precisa ser muito bem compreendida. E começando, doutor, de trás para frente, nós vamos ver na última mensagem das instruções dos Espíritos nesse capítulo, Santo Agostinho dizendo que a fé é a filha, a prece é filha dileta da fé. Consequentemente, a gente, com a doutrina espírita, estamos aprendendo a desenvolver a nossa fé através do raciocínio, né? E aí a gente vai se deparar com toda uma realidade quando nós prestamos atenção, numa realidade que a gente nunca teve um entendimento. E a doutrina espírita vai nos apresentar Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e por isso mesmo um portador de toda a bondade, mas também de toda a justiça. Com isso, a nossa fé vai se transformando numa fé raciocinada, fundamentada no conhecimento de como as coisas funcionam. E os benfeitores espirituais têm nos ensinado que a prece, ela precisa, como o doutor disse, sair do coração, mas que o coração esteja limpo. Mas ela também precisa ter uma ideação clara, não é? A gente precisa saber o que está pedindo, a gente precisa saber o que a gente está querendo, mesmo porque a gente vai acabar adentrando as questões daquilo que a gente entende como sendo necessidades. E nem sempre as nossas necessidades, palavra dos Espíritos, na questão 926, nem sempre as nossas necessidades são reais. São fictícias em função da gente estar olhando o horizonte do mundo e não o horizonte do Espírito, né? Então já começa por aí. Se a gente precisa ter o coração limpo, a gente precisa também ter o raciocínio claro, de forma que a gente identifique aquilo que é possível, né? Ou melhor ainda, né? A gente vai pedir, mas aguardar aquilo que é possível ser dado em função das nossas características. Esse capítulo é essencial para nós todos e a gente deve se debruçar sobre ele sempre, para que a gente possa ir considerando em nós mesmos qual tem sido o nosso sentido de prece. E a prece, nós já sabemos pela informação dos benfeitores que ela se presta, primeiro a gente louvar, não é? A gente precisa começar a entender que quando a gente dirige uma entidade, Jesus, Maria, cada um tem a sua maneira de orar, a Deus, primeiro a gente entender a quem nós estamos dirigindo, não é? Não é chegar, como outro dia uma amiga me falou assim, que briga com Deus. Eu falei, por quê? Porque eu peço para ele não me dar e eu brigo, ele não é meu pai, tem que me dar. Quer dizer, olha, a gente mencionar o nome de Deus, a gente tem que parar um pouco e pensar um pouco o que nós estamos fazendo naquele momento. Porque o ato de orar é um ato de comprometimento. Então eu vou dizer, Senhor, meu Pai. Quer dizer, já vai se colocar com humildade de um filho que está pleiteando a quem pode dar. Isso é a primeira coisa que a gente tem que valorizar na prece, esse louvor. Segundo, nós vamos pedir, lógico, somos eternos pedintes, né? Só que a gente normalmente pede coisas da matéria. Ô Senhor, me ajuda que eu não fique doente. Ô Senhor, tira meu filho da cadeia. Olha, Senhor, faça com que eu ganhe na loteria.
Olha, Senhor, a gente está sempre pedindo coisas da matéria, coisa do interesse pessoal. Dificilmente nós vamos pedir, olha, Senhor, eu me dei conta, como aquele publicano, que eu sou uma pessoa que tem egoísmo, que tem vaidade, que tem orgulho, sou presunçoso, tenho prepotência. Me ajuda, Senhor, que eu vença estas sombras do inconsciente, que eu vença esses defeitos da alma. Dificilmente a pessoa pede isso, né? E no final a gente agradecer, porque é fundamental a gente reconhecer o resultado daquilo que nós pedimos. E quando a gente pede, certamente Jesus tinha razão, pedi e obtereis. Se não vamos conseguir aquilo que nós estamos pedindo, pelo menos Deus vai analisar a nossa necessidade, não vai, Navarro? É verdade. E nenhuma prece fica sem uma resposta, né? Então, a questão é uma análise íntima daquilo que realmente a gente deseja. E é interessante essa questão, como o senhor propôs aí, daquilo que a gente pede, e é muito comum a gente pedir em relação àquilo que outras pessoas têm. E a gente acaba, às vezes, por falar, mas fulano faz tudo errado e ganha. E eu estou tentando fazer tudo certo e não ganho. E a gente acaba entrando num circuito fechado onde não aparecem as respostas. E a gente precisa aprender a ver a resposta que a natureza quer dar para nós, e por natureza que entendamos a divina providência, né? Que vai dar para nós, e como o próprio Senhor Jesus disse, né? Tudo aquilo de que nós necessitamos, porque na proposta de Jesus é muito claro. Deus sabe muito antes da gente pedir o de que nos é necessário. Consequentemente, eu preciso me sujeitar. Para que eu possa me sujeitar, eu preciso começar a verificar qual é o tamanho do meu orgulho, ou mesmo do meu egoísmo, de querer as coisas do meu jeito e só para mim, né? Então eu sou um filho de Deus, eu quero a exclusividade de Deus para mim. E no meu entorno existem outras pessoas cujos destinos estão entrelaçados. Então, se vier alguma coisa que não faz parte da necessidade pessoal e ainda mais do grupo, não vai ser dada. Então, nós precisamos nos educar no sentido de recebermos, ou primeiro de pedirmos, aquilo que é essencial para o espírito e não para o corpo, não para o homem encarnado. E depois aceitar a resposta como um ato de obediência e resignação, né? No sentido da gente se equilibrando com o planejamento reencarnatório que nós temos, né? Porque no mundo dos espíritos, Kardec ainda vai até propor para os espíritos, né? Não parece muito lógico que alguém possa pedir uma vida difícil na Terra, né? E quando os benfeitores dizem que quando nós estamos no mundo dos espíritos, nós pedimos muito mais até do que a gente teria suporte. E aí eles nos aconselham, nos orientam, nos esclarecem, e acabamos por ceder em uma vida que está de acordo com o nosso ombro, né, com as nossas possibilidades. Mas quando a gente chega aqui e não se lembra do planejamento reencarnatório, a gente se sente no direito, ou mesmo na condição de coitadinhos, né, de receber aquilo que a gente pensa ser útil. E a divindade vai dar sempre em função do livre-arbítrio do espírito e não do encarnado. Mais uma vez fica a necessidade de nós estudarmos as informações que a doutrina espírita tem para dar para nós, para que a gente possa conhecer a realidade espiritual e se inserir nela. É essa que é a questão. Uma outra coisa que a gente tem que pensar, que a prece é um sentimento, né? A oração do Pai Nosso, por exemplo, eu acho um primor, né? Estou fazendo chover no molhado, dizer que eu acho. Se Jesus deixou a oração do Pai Nosso como um modelo, imagina que ele colocou ali tudo. A gente vai analisar cada item da oração, que é um comprometimento. Agora, não adianta a gente orar o Pai Nosso, quando muita gente, eu acho que a prece mais feita no mundo, né? Sim. É a oração do Pai Nosso. A pessoa começa, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, seja feito. Quer dizer, aquilo fica uma coisa sem sentimento, praticamente sai da boca e fica ali, não é? Quando a gente sabe que a prece é uma ligação que nós fazemos com o universo. Quando a gente ora, a gente acessa os lugares mais distantes do universo. Através do fluido cósmico universal, é como se o ar levasse o som, né? E então, só que esse som vai até um local que o ar possibilita. Agora, a nossa prece não. A nossa prece, ela vai ao infinito. Ela atinge os lugares mais distantes.
Por isso, se nós falarmos em Jesus, nós não sabemos onde Jesus está, né? Deve ser um lugar indizível. E Jesus está lá, ouvindo a nossa prece. Então, esse sentimento de essa segurança, essa certeza, essa fé de que nós seremos ouvidos é muito importante. Agora, a oração, ela tem que ser feita exatamente com unção, né? Com sentimento. Não adianta a gente fazer um telefonema, não adianta eu pegar o telefone e colocar aqui se eu não vou discar ou teclar. Eu tenho que pegar o telefone, eu tenho que teclar para atingir o local e aí eu vou contactar. Então, se eu mentalizar Jesus, como é que eu devo mentalizá-lo? Nossa, imagina se eu posso falar com Jesus e ele está me ouvindo. Imagina como eu devo me posicionar. Não é falar, ó, Jesus e, como quem diz, um ser qualquer. Não, Jesus, né? Deus. Então, é esse sentimento que a gente tem que colocar, esse pensamento que vai aonde nós endereçarmos. A prece tem esse grande recurso, esse benefício, que é nós acessarmos os mundos mais distantes. Haja vista a colocação do Chico, quando ele diz assim, quando uma mãe ora por um filho, que eu acho que talvez seja o maior sentimento que aqui na Terra, como humano, alguém possa ter, é a oração de uma mãe por um filho. Arrebenta a porta do céu. Então você imagina que quando essa mãe pede mesmo, com aquele carinho, com aquele amor, o efeito dessa prece vai ser ouvida e vai ser atendida. O senhor tocou num assunto muito interessante, porque até nessa questão do alcance da nossa prece, a doutrina espírita tem informações que nós poderíamos chamar de informações técnicas. E vale a pena a gente fazer um comentário aqui, mesmo que rasteiro. No Monte Tabor, o Senhor Jesus mostrou para todos nós a luminescência espiritual que ele tem e que nós temos a possibilidade de atingir, porque ele mesmo nos orientou a fazer brilhar a nossa luz, a nossa própria luz. Mas é interessante que com essa informação, seria interessante com essa informação buscarmos as duas questões 88 do Livro dos Espíritos. Os benfeitores espirituais nos comparam, enquanto espíritos, a uma chama, um clarão, uma fagulha etérea. E que essa chama, esse clarão, essa fagulha, tem uma cor, de acordo que varia do escuro até o brilhante como o brilho de uma pedra preciosa, segundo a evolução moral que o espírito conquistou. O que isso significa? Que quando nós pensamos, nós exprimimos o nosso pensamento, e isso se dá através da vontade, e exprimir o pensamento pode ser em oração, e quanto mais forte então for a vontade, mais forte será a oração, e quanto mais lúcida, quanto mais baseada no mecanismo divino e a favor dele, mais potente. Quando nós vibramos através da prece, nós melhoramos a qualidade da nossa vibração, da nossa luz, né? Voltamos a Jesus, fazei brilhar a vossa luz para que vejam as vossas boas obras, porque sois a luz do mundo. Então, à medida em que a gente entra em oração com o coração e o entendimento, a gente vai melhorando a nossa luminescência. Ora, luminescência são ondas, e quanto mais brilhante, mais curtas essas ondas e de maior alcance. Os espíritos superiores, os espíritos benévolos, os trabalhadores da espiritualidade maior, aqueles que estão trabalhando com afinco para implantar o evangelho na terra, o amor na terra, eles vibram nessa frequência. Então a oração nos faz chegar próximo dos espíritos superiores. Consequentemente, nós vamos chamar a atenção deles por sintonia, por similitude de vibração. E esses espíritos vão ajudar a nós outros com a intuição, com a indicação de caminhos, com o fortalecimento do nosso espírito, com recados no íntimo da alma dizendo, aguenta firme, você tem forças para isso, busca aquele caminho, busca aquela solução, ou seja, através da prece que nós vamos desenvolver e precisamos desenvolver, nós chamamos automaticamente a atenção dos bons espíritos onde quer que eles se encontrem. Porque uma vez gerado o pensamento, e quanto mais potente, mais longe ele vai. E, consequentemente, voltamos a essa questão que nenhuma prece fica sem chamado. Por quê? Porque ela chama a atenção dos grandes espíritos, por grandes, aqui entendamos os grandes trabalhadores que atendem
em nome do Senhor Jesus, porque afinal de contas o Senhor disse, né? Não vos deixarei órfãos, eu estarei convosco até o fim dos tempos, e vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Ora, quando nós pedimos alguma coisa, nós estamos cansados, né? E aí o Senhor não vai deixar de nos atender e ele será representado pelos benfeitores espirituais que nós também precisamos aprender a ser com aqueles que caminham conosco, né? Porque a linha de progresso dos Espíritos é uma corrente e nós somos um elozinho. Então, assim como nós estamos pedindo para alguém nos socorra, tem muita gente pedindo e a gente tem possibilidade de socorrer. Não podemos esquecer essa contrapartida, né? Assim como a gente solicita a solução para os nossos problemas, é só dar uma olhada no panorama humano e a começar dentro de nossas próprias casas, né? Tem muita gente pedindo alguma coisa que a gente tem para oferecer. Mas às vezes a gente fica tão focado nos nossos desejos íntimos, né, que a gente acaba não vendo o desejo e as necessidades alheias. E um pelo outro, todo mundo pede e ninguém recebe porque um não se ajuda, né? Um não ajuda o outro, não se ajudam entre si. Lembrando que o Kardec colocou de uma história de um homem que estava no deserto e estava morrendo por falta exatamente de água, né? E que naquele momento ele saiu andando e de repente quando ele venceu a colina ele percebeu um oásis lá embaixo. Então a atenção dos Espíritos para conosco é mais ou menos assim. Eles sugerem, levanta, anda, faça a tua parte. Eles não vão dizer como o anjo lá do Tobias que deu uma assistência para ele. Ele simplesmente deu a sua parcela de contribuição. Levante e ande. Porque se aquela pessoa não levantasse e não andasse, não iria chegar à colina e ver lá embaixo o oásis. Agora, se o espírito chega em espírito, diz assim, eu vou te mostrar ali embaixo, tem uma colina, levanta, vai nesse sentido que você vai chegar lá. Olha que mérito nós temos. Se tudo que nós formos fazer, os espíritos aparecerem e vão dizer o que nós temos que fazer, não dá certo. Nós temos que trilhar pela consciência, pelo aprendizado, pela aproximação das propostas crísticas, divinas, e a espiritualidade vai nos intuir, né? Vai nos instruir e intuir nesse sentido, de a gente encontrar a solução como o Navarro colocou. Nós temos que, eu ajuda-te e o céu te ajudará. Nós temos que fazer a nossa parte. De graça que eu saiba, não vem nada, viu? Por misericórdia divina, vem além da justiça dele, do Pai que sabe tudo que nós precisamos. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Às vezes a pessoa vive, por exemplo, chafurdando no vício, acabando por se destruir, acaba por macular o seu organismo, acaba tendo ali um comprometimento psicológico e depois vai pedir, oh meu Deus, me livra dessa doença, me livra. Olha, Deus vai livrar? Eu acredito que não. Deus vai dar uma assistência para ele, na misericórdia, da melhor maneira possível para ele. Mas ele teria que ter um pouco mais de cuidado consigo mesmo, fazendo uma avaliação antecipada, profilática, do que é melhor para a nossa saúde. Saúde física, psicológica e espiritual. A prece é um grande recurso que a gente pode ter. Mas primeiro vamos pensar o que nós estamos fazendo. Está alinhado com essa proposta divina, como o Navarro disse, com os benfeitores espirituais? Ótimo. No que precisar mais, eles vão nos orientar. Mas se nós não estivermos trilhando nesse caminho, por certo, Deus não vai nos ouvir. Verdade. Nós aprendemos também nesse capítulo a questão da eficácia da prece. Porque às vezes a gente é levado a raciocinar por conta das experiências e por conta ainda de uma falta de uma análise mais profunda, que as coisas estão escritas, tem um planejamento reencarnatório, nada pode mudar. A gente consegue mudar, né? Se o Senhor Jesus nos orientou a pedir, a buscar, a bater, é porque tem soluções à nossa disposição. No Livro dos Espíritos, na questão 860, os benfeitores esclarecem muito sobre isso. É possível alterar as nossas existências. Vale a pena darmos uma estudadazinha lá. Mas como é que a coisa funciona? Ora, a eficácia da prece é um ato, está vinculada a um ato de amor da gente. Porque quando a gente ora por alguém, por exemplo, a gente está solicitando em benefício de alguém. Isso é um ato de amor.
Nas casas espíritas, por exemplo, que desenvolvem, evidentemente, um trabalho à luz de Kardec e do Evangelho, existirá sessões de orações e, às vezes, a sessão mediúnica, onde os benfeitores espirituais, somados aos encarnados, socorrem espíritos menos felizes ou em condições de sofrimento. Aliás, nós já sabemos, desde o Livro dos Espíritos, que os espíritos em sofrimento, ou seja, aqueles que estão no mundo espiritual depois da vida física, aqueles que estão no mundo espiritual em sofrimento, eles pedem oração. Objetivamente, orem por mim. O que significa dizer que tem eficácia a prece. Mas nós temos um meio prático de confirmar isso, porque nas casas espíritas tem os cadernos de orações. As pessoas vão lá e pedem para orar para um encarnado, para um desencarnado, e os centros espíritas têm os seus grupos de oração, os seus grupos de trabalho mediúnico, né? Concatenado a esses cadernos. E com a observação do dia a dia, na vida das pessoas que vêm pedir, na vida das pessoas que põem seus nomes, ou o nome daqueles que lhes interessam, a gente vai obtendo respostas práticas. A vida da pessoa melhorou, a entidade espiritual se manifesta lá para ser amparada em função das orações que foram solicitadas. Então é muito importante que a gente entenda, como diz André Luiz, né, no livro Mecanismos da Mediunidade, ondas são uma forma de ressurreição da energia. Ora, a nossa prece se propaga por onda, consequentemente, a nossa prece carrega em si uma quantidade de energia e toda energia produz um efeito cuja causa é aquele que originou. Então a nossa prece vai ter uma eficácia enorme na medida em que a gente se esclarecer, se conscientizar e colocar à vontade, porque é uma coisa, entre aspas, mecânica, resposta mecânica da vida. E vai atingir tanto encarnados quanto desencarnados. Então essa questão da gente ficar relacionando as nossas preces tão somente às nossas necessidades é uma falta de caridade com aqueles que realmente precisam de prece, né? Daí as preces intercessórias tão discutidas nas obras espíritas, né? A prece intercessória, ela é favorável a nós próprios, porque se eu peço para os outros, estou evitando pedir para mim. Então é um ato de abnegação, e toda abnegação é um exercício contra o egoísmo. Daí o lucro é nosso, eu estou pedindo pelos outros e eu é que estou obtendo lucro. Vale a pena. Você recebe. Não é? Vale a pena rezar, não vale a pena? Lembrando que Memória de um Suicida é um livro muito interessante, escrito pelo Camilo Castelo Branco, e nesse livro ele coloca a importância das nossas preces para os suicidas. Mas também no Evangelho segundo o Espiritismo está lá também colocando a importância de orarmos pelos criminosos, encarnados e desencarnados. Então, quando a gente ora para esses espíritos que estão em sofrimento, encarnados como criminosos ou desencarnados como criminosos, para esses espíritos que, em tese, tiraram a vida física e continuam sofrendo o impacto no mundo espiritual, a prece funciona como um refrigério. E é interessante que ele coloca lá que quando a gente ora, aparece no aparelho que eles têm lá, a gente orando. Até o teor da vibração, a fisionomia da pessoa que está orando. Então, a gente pode orar para essas criaturas com a certeza de que essas preces serão muito benéficas para essas entidades que estão desencarnadas. Então tem pessoas, por exemplo, que dizem assim, mas a gente não tem que orar pelos mortos. Olha, o nosso irmão não está morto, ele está desencarnado, vivo como ninguém no mundo espiritual. E se nós temos esse lado da fraternidade, de sentir a dificuldade do outro, se a pessoa está desencarnada ou encarnada num sofrimento, numa necessidade, o fato de orar é um fato humanitário, é uma solidariedade, é uma preocupação, uma compaixão, entendendo que aquela pessoa pode se beneficiar com a nossa oração. Então, a oração é a segunda força do universo. A primeira é do amor, a segunda é da oração. Não percamos a oportunidade de orar. E como o Navarro mesmo disse, ao invés de a gente estar preocupado em pedir para nós, tem milhões de pessoas necessitando
nesse momento, numa guerra como está acontecendo lá na Europa. Vamos orar pela paz, porque esses irmãos entendam. Isso tem uma força. Se nós todos orássemos, nós mobilizaríamos forças transcendentes e pararia a guerra. Teríamos força para isso. Mas não, a pessoa não acredita nisso. Se nós orássemos pela essa política que está acontecendo agora, nós poderíamos mobilizar força no mundo espiritual e canalizar para que pessoas do bem viessem a gerir as nossas próprias comunidades. Ao invés de ficar falando mal, de estar fazendo crítica ostensiva e com ódio, com raiva, seria muito mais prudente que nós todos orássemos, criando um clima vibratório para que a espiritualidade utilizasse essa vibração a benefício de nós outros, conduzindo os destinos da nossa terra. Meus amigos, com isso, com esses comentários, nós estamos finalizando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós não poderíamos encerrar sem falarmos do último capítulo, que é o capítulo 28, que não há necessidade de virmos estudá-lo aqui. O capítulo 28, o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, traz consigo uma coletânea de preces espíritas, onde Allan Kardec nos dá uma ideia raciocinada, portanto, necessária para o nosso entendimento, para a gente fazer preces, a nossa prece. Então ali Kardec ele dá uma noção de como deveria ser as nossas preces, raciocinadas, evidentemente com a fé que nós portamos no sentido sempre de desenvolvê-la ainda mais. Então nós indicamos aos queridos amigos, finalizando o nosso estudo, agradecendo por todos que nos acompanharam, pelo Senhor Jesus que nos abençoou com a oportunidade de trabalho, pedindo para que deem uma olhada, uma analisada, uma estudada. Há uma prece para cada condição de nós outros encarnados aqui na Terra. Observemos isso e sigamos sempre com Jesus, nunca sem Kardec.